Olá pessoal, bem-vindos a esse vídeo. Você por acaso já teve vontade de esquecer algo? Ou você já passou por uma situação muito ruim e depois você teve a vontade de simplesmente apagar ela da sua memória? Mas aí você percebeu que quanto mais você tentava esquecer, mais forte aquela lembrança ficava? Então, esse é o tema do vídeo de hoje. Por que não consigo esquecer isso? Essa é uma questão que muitos, para não falar todos nós, já passamos na nossa vida. No decorrer da nossa vida, nós passamos por situações extremamente ruins. Às vezes, ali uma decepção com alguém, às vezes uma humilhação ou algo do tipo. E depois de passar desse momento, nós relembramos isso e de certa forma revivemos isso. E a gente gostaria muitas vezes de apagar isso da nossa memória e seguir em frente com uma emoção um pouco mais saudável. Mas o que acontece? Quanto mais a gente tenta esquecer, mais a gente lembra. E por que isso acontece? Para a gente entender o motivo de a gente não conseguir esquecer certas coisas, a gente precisa primeiro entender alguns mecanismos da nossa mente. Primeiro, a questão do arquivamento das nossas memórias. Quando você viveu uma situação, essa situação foi arquivada na sua memória. E durante o sono, essa memória foi processada e ao longo do tempo ela vai sendo levada para uma espécie de gaveta. Então, ela fica arquivada lá em uma gaveta. Então, nós entendemos aqui mais ou menos como funciona o arquivo dessa memória. Depois, no momento em que a gente vai relembrar ela, acontece o seguinte: um estímulo externo, ou às vezes interno também, desencadeia um processo onde vai ser acionado o que a gente chama de gatilho da memória. Esse gatilho da memória vai lá naquela gaveta onde tem arquivado e abre a gaveta e lá encontra as lembranças. Todo esse processo, ele é automático e inconsciente. Então a gente nem percebe o que está acontecendo e é tudo muito rápido. Em relação aos estímulos que nos levam a abrir essas gavetas, eles podem ser diversos. Os externos geralmente são olfato, ou seja, um cheiro que você sente, ou um toque, ou às vezes um gosto que você saboreia por aí. Os estímulos internos costumam ser as emoções. Por exemplo, vamos supor que você perdeu um ente querido seu, o seu avô, por exemplo. E esse avô seu te fazia rir muito, era uma pessoa muito divertida. Em determinado momento da sua vida, você está ali muito feliz, dando muitas risadas. Essas risadas, esse sentimento de euforia, de alegria, provavelmente vão ser o estímulo que você precisa para ir lá desarquivar a gaveta do seu avô, desarquivar as lembranças, do seu avô. E a mesma coisa acontece com as nossas lembranças ruins. Vamos supor que em um momento você teve um rompimento amoroso, Você estava muito envolvida sentimentalmente ali com aquela pessoa e você teve um rompimento. Então, o que não falta nessas lembranças são conteúdo emocional, são sentimentos. E aí, num outro momento, você está ali carente. Essa carência, esse sentimento de carência, essa emoção, vai ser o estímulo necessário para que você acione o seu gatilho da memória e lembre da pessoa. Mas por que nós não conseguimos esquecer? Primeira questão, todas as lembranças, tudo que a gente vive que tem conteúdo emocional é muito mais difícil de esquecer. Por quê? Porque o nosso conteúdo emocional, além de ser um estímulo muito forte, ele tem um arquivo privilegiado na nossa memória. Nós, enquanto seres humanos, nós convivemos em sociedade e sempre estamos tendo envolvimento emocional com as outras pessoas. Seja um envolvimento emocional benéfico
amor, paixão, bondade, ou seja, ou seja uma emoção negativa. Por exemplo, rancor, ódio, sentimento de decepção. Então, esses dois tipos de sentimento têm um arquivo ali 100% privilegiado e ainda servem como um estímulo para acionar o gatilho da memória. E vocês também já devem ter percebido que quanto mais a gente tenta esquecer, mais a gente lembra. Por quê? Primeira questão, sempre que você pensa em esquecer um fato, um acontecimento, um sentimento, você na verdade está relembrando ele. Então, quanto mais você vai lá e abre aquela gavetinha, mais fácil de abrir ela vai ser. Ou seja, você está dando ainda mais estímulo. Uma lembrança que nós temos, por exemplo, eu lembrando do meu primeiro dia de aula, que eu nem me lembro na verdade, né? Mas, tipo assim, eu querendo lembrar, ele nunca é um quadro verdadeiro, sempre tem uma alteração e principalmente as lembranças com conteúdo emocional sempre são alteradas. Sempre que você teve um momento ali marcante com conteúdo emocional envolvido, sempre que você relembrar, vai ter alguma modificação na cena. Por quê? Porque as nossas emoções, elas são todas interligadas. Por exemplo, o meu contexto de alegria, a minha definição de alegria vai ser com base em vários acontecimentos de alegria na minha vida. Então esse vai ser o meu conteúdo emocional de alegria. O seu vai ser outro, porque você teve outros momentos vividos e você absorveu isso de uma forma diferente. Então, se você deseja esquecer um fato da sua vida, o que você tem que fazer? Primeira coisa, não dar tanta importância, né? Você não pode tentar focar em esquecer. Você tem que tentar construir novos sentimentos, novas emoções. Inclusive, se você é uma daquelas pessoas que convive com alguém que tem ali um trauma, que tem ali uma dificuldade, e aí você chega para a pessoa e diz: olha, você precisa esquecer isso. O que acontece? Essa pessoa vai reforçar aquela memória ainda mais. Então, se você quer ajudar alguém numa situação dessa, o que você deve fazer? Você deve ajudá-la a construir novas memórias. Aí você vai, naquela mesma gaveta, você vai colocando arquivos mais benéficos. Aí no momento em que disparar aquele gatilho, no momento em que vier o estímulo, disparar o gatilho, ela vai abrir primeiro essas novas lembranças. Então a melhor forma de você esquecer algo é você construir novas lembranças com o mesmo conteúdo emocional. E se reciclar, essa questão de construir novas memórias, na verdade é uma reciclagem emocional, que todos nós devemos fazer constantemente para ter um pouco mais de saúde emocional. Então, pessoal, há um tempo atrás eu fiz uma enquete lá no meu Instagram, coloquei 2 temas, um era esse e o outro era pensamentos positivos realmente funcionam? Então esse foi o segundo mais votado e eu disse que eu traria para vocês. E aqui está o vídeo. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por assistir. Um grande beijo e até a próxima.